Carta de Paulo aos Gálatas, quem tiver com a Bíblia ou celular, capítulo 3. Vamos retomar a partir do verso 11, porque a gente foi Gálatas 3, verso 11. A gente parou no verso, a gente foi até o verso 10 no domingo passado. Então, Gálatas 3, verso 11, a gente faz a leitura, uma oração e inicia. Vamos tentar avançar até o 14. Acredito que dê tempo. 11 ao 14. Gálatas 3, 11 ao 14. Se quiser colocar para gravar, Aninha, pode colocar. Bem, todos abriram? Então diz assim, Gálatas 3, verso 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo cita no final desse verso uma passagem de Abacuque, do profeta Abacuque. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele cita uma nova passagem, essa do livro de Levítico. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E ele cita novamente uma outra passagem de Deuteronômio dessa vez. E para finalizar, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa última frase desse verso 14, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, é praticamente a centralidade de toda a epístola de Gálatas. Esse é o tema central. Era justamente o contraponto que o apóstolo Paulo quis, ao longo de toda a carta, enfatizar, de que não era pela lei ou pela obediência aos mandamentos de Deus, pela boa vida, pela filantropia, pela frequência nos cultos, pelas práticas religiosas, por nada disso que uma pessoa era salva, recebia o Espírito Santo e herdava o reino de Deus. Não, era simplesmente pela fé. Então, vamos fazer uma oração e a gente inicia a partir do verso 11. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana aqui reunidos, avançando nessa epístola tão importante, Senhor, especialmente para os nossos irmãos e irmãs do primeiro século, mas não menos para nós também, Senhor, porque a Tua palavra é temporal. Ela edifica, alimenta a Sua igreja em todas as gerações. E nessa manhã nós pedimos que o Senhor esteja conosco, fale ao nosso coração, edifique o nosso espírito, em que a gente possa ter aquele senso de transcendência, Senhor, de que isso não é uma mera letra humana, mas servos de Deus foram conduzidos pelo Espírito Santo para redigir a palavra de Deus. É isso que nós acreditamos, é isso que o Senhor Jesus ensinou. E por mais que pessoas hoje ensinem o contrário, nós ficamos com Cristo, com a transcendência e eternidade da tua palavra. E os apóstolos que ele escolheu a dedo, chamando-os pelo nome e comissionando-os a pregar o evangelho a toda tribo, língua, povo e nação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Marilza, Delci, tudo bem? A gente está em Gálatas, capítulo 3, verso 11. Sim, claro. 14 era... A última frase do verso 14 é a frase que diz, quando o apóstolo Paulo termina dizendo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu quis dizer que essa frase ela não foi redigida por ele avulso. Ele realmente centraliza a conclusão do argumento dele nessa última frase. Porque no verso 15, ele já inicia um outro argumento, uma nova etapa do argumento. Mas esse argumento que ele iniciou no capítulo 3, verso 6,
quando ele começa a falar de Abraão, reparem que na Bíblia está separado, né, entre subtópicos. Você tem os capítulos, mas você tem as subdivisões nos subtópicos. Então a gente está no subtópico do o exemplo de Abraão, que vai do verso 6 ao 14. Por que fizeram essa separação? Porque aqui ele está usando um argumento muito importante. E após desenvolvê-lo, no verso 15, ele passa para um novo argumento. Então, a conclusão desse argumento, que ele inicia no verso 6, fecha, é concluído no verso 14. Isso, ele sempre conclui de uma maneira muito importante, porque ele conclui sempre sintetizando todo o pensamento. E quando ele diz aqui que, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, isso aqui era derrubar o judaísmo por completo. Era simplesmente um golpe mortal na compreensão da maior parte dos judeus sobre o Antigo Testamento, sobre o Evangelho. Eles compreenderam muito mal. Até hoje compreendem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que não adianta você viver uma vida boa. A salvação ela vem única e exclusivamente pela fé. E as obras são uma mera consequência da fé. Né? Quando ele diz recebêssemos pela fé o Espírito prometido, ele está falando que Deus ele concede o Espírito Santo aos seres humanos não por base em mérito. Ele pode conceder e concede a pessoas que não merecem, sabe? Após transformar a vida dessas pessoas. E quando ele concede o Espírito Santo, ele está indicando que essas pessoas são filhas de Abraão, não da genealogia étnica, mas filhos espirituais. Essas pessoas têm a mesma fé que Abraão teve, né? Então, assim, recebêssemos pela fé o Espírito prometido é a centralidade do Evangelho. Deus concede o Espírito Santo pela fé. Então, no verso 11 diz assim, pessoal: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então, aqui a gente tem um princípio, a gente tem um pressuposto, um fundamento lançado para as igrejas do primeiro século. Foi ensinado para todas as igrejas no primeiro século, por todos os apóstolos, começando antes dos apóstolos pelo Senhor Jesus, de que ninguém pode alcançar a salvação pelos próprios méritos, pelo comportamento, por acertar mais do que errar. Essa frase é interessante. A Igreja Católica na Idade Média ensinava isso. Eles ensinavam que você precisava de Jesus, você precisava da igreja, da tradição oral especialmente, das indulgências, das esmolas, das relíquias. Contudo, você nunca alcançava a salvação. A Igreja Católica sempre te deixava distante dela. O que ela ensinava é que você deveria viver nessa busca incessante por acertar mais do que errar. Viver sempre a comprar uma salvação que você nunca ia conseguir pagar por completo, por mérito próprio. E é interessante porque é um mérito contínuo. Você tem que continuar a prática. Se você se desviar para um momento, você perde tudo. E até os que morrem se encontram hoje, nesse momento, no purgatório, segundo a Igreja Católica, e precisam que seus parentes vivos roguem por eles, deem quantias absurdas pelo bem deles. Então, não é acertar mais do que errar. Não adianta, você pode acertar quanto for. O nosso Criador estabeleceu uma única forma para que o ser humano obtenha a salvação, e essa forma é através da fé no seu Filho, da redenção que há em Cristo. Então é por isso que o apóstolo Paulo já estabelece esse princípio no verso 11. É evidente, é evidente. Não é só evidente, ele está dizendo que não é só evidente pelo Antigo Testamento, o que já deixa muito claro para qualquer pessoa que compreenda o Antigo Testamento que não há como se salvar por meio da fé, mas quando ele diz, por meio das obras, mas quando ele diz que é evidente, ele está falando que é uma percepção que qualquer pessoa pode ter, porque nós não somos capazes, o ser humano não é capaz de tratar o próximo como ele gostaria de ser tratado. Essa é a maior evidência da humanidade. Ela não consegue. E a suma da lei é essa: tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Quando ele diz que é evidente, a abrangência do argumento dele é muito poderosa, porque não é só evidente para judeus,
é evidente para gentio, é evidente para quem compreenda a condição da natureza humana. O ser humano não consegue tratar o próximo com amor. Ele é incapaz. Esse é o pressuposto bíblico, né? Então é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Aqui ele cita um verso de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Por que ele cita Abacuque? Porque essa igreja, que havia sido formada pela pregação do apóstolo Paulo, ela estava sob uma influência poderosa de judeus. E esses judeus estavam afastando as igrejas da Galácia da confiança única, inclusivamente em Jesus. Isso eu sempre repito para vocês. Estavam se inclinando agora aos preceitos, mandamentos, as ordenanças e as cerimônias do Antigo Testamento. Então, quando o apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento, ele está usando da metodologia dos judeus para convencer os gálatas do erro. Porque os judeus faziam o mesmo, usavam o Antigo Testamento para convencer a igreja da Galácia de que o apóstolo Paulo estava errado. O apóstolo Paulo usa a mesma metodologia, só que para convencer de que ele estava certo. Então ele diz: o justo viverá pela fé. É como se ele estivesse dizendo: veja, isso está em Abacuque. Abacuque profetizou sobre isso. Isso não é nada novo. Isso não é um ensino meu. É isso que ele está dizendo quando ele cita o Antigo Testamento. Porque as acusações que o apóstolo Paulo recebia por parte desses judeus era de que ele era um falso apóstolo, de que ele era um herege, de que ele havia compreendido mal o Antigo Testamento, de que ele havia se desvirtuado. Tudo isso eram acusações lançadas contra ele. E a igreja da Galácia estava acatando essas acusações. Então ele vai, pega a mesma moeda e desconstrói as mentiras, as falsidades e o falso ensino dos judeus que estavam enganando a igreja da Galácia. Percebam que era algo que Cristo tinha que fazer com frequência, porque Cristo era insistentemente perseguido por judeus. E os judeus sempre o acusavam de ser falso, sempre o acusavam de estar ensinando alguma heresia, de ser um falso profeta. E ele, frequentemente utilizava do Antigo Testamento para desconstruir as mentiras dos judeus, para que todos os que estavam testemunhando o debate que ele tinha com frequência com judeus pudessem compreender a verdade. Então, a verdade, nós que devemos lutar por ela, ela deve ser alvo do nosso combate, mas através das armas, da Escritura. A gente não pode combater em favor da verdade sem a Escritura. É isso que o texto ensina. A forma de combater as mentiras que são ensinadas e que são ensinadas fazendo-se uso da Bíblia é justamente a própria Bíblia. Então, ele conclui dizendo: porque o justo viverá pela fé. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé. A lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que ele está dizendo quando a lei não procede de fé? O que ele está dizendo é que a lei ela não foi não há uma relação inata ou intrínseca da lei com a fé. É bem verdade, e isso o apóstolo Paulo ensina com frequência, de que a fé ela implica no amor pelos mandamentos. Então, quem tem fé em Jesus, fé sincera, vai amar os mandamentos de Jesus e vai ter uma vida como a dele. Nesse sentido, a lei tem uma relação com a fé. Mas quando ele diz aqui que a lei não procede de fé, ele está falando do âmbito único e exclusivo da salvação. O que ele está dizendo é que a lei não pode proceder da fé, porque a fé veio primeiro. A primeira coisa que Deus fez com os seres humanos no Antigo Testamento, antes de entregar a lei, foi o chamado. E a conversão ela sempre se dá pelo chamado, nunca é pela prática. Ninguém pode se converter aos poucos. Infelizmente, essa é uma ideia difundida hoje na nossa geração. E é frequente, é comum as pessoas muitas vezes falarem para mim: não, fulano está com o pé fora, um pé dentro, mas ele está no processo, a conversão se dá aos poucos. Na Bíblia isso não existe.
A conversão é algo imediato, né? A transformação é algo imediato. O processo de santificação que não é. Então a gente tem que sempre ter essa separação. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser um cristão exemplar. Muitas vezes a pessoa foi salva, mas ela não necessariamente é uma grande referência, sabe, de valores cristãos. Ela luta, tem muitos vícios a serem vencidos, dificuldades de relacionamento, traumas, coisas que o processo de santificação e o Espírito Santo vai nos ajudando. Isso. Não, a regeneração é imediato. A regeneração é imediato. O processo é a santificação. É, isso. Os Sim. fariseus, eles eram cumpridores da lei, Eles achavam que eles cumpriam tudo. né? Eles cumpriam a lei à risca e, no entanto, o que Jesus falou deles? Eles estavam longe, Né? exatamente. Ele falou não somente que eles estavam longe, como que eles impediam os que queriam entrar, né? Peso. Uhum. Quer dizer, a lei é boa se ela tiver a fé norteando, Sim, sim, né? Sem isso, ela vira legalismo, né? sim, exatamente. Ele conclui citando um verso de Levítico. Ou seja, ele já citou Abacuque, citou agora Levítico, ainda vai citar Deuteronômio. Por que ele cita esse verso de Levítico? Que diz: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Né? Primeiro ele faz uma afirmação. Ora, a lei não procede de fé. O que significa? Ninguém pode ser salvo pela lei. Mas, ele diz, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele cita um verso de Levítico. Por que ele cita esse verso? Porque o que ele está dizendo é que a lei não está mentindo sobre o fato de conceder vida àqueles que obedecem. A lei não está enganando as pessoas. O que ele está citando desse verso de Levítico é de que realmente Deus deu a lei e disse que aquele que a cumprir de maneira perfeita será salvo. Isso é verdade. O ponto é que ninguém consegue. Nós estamos muito distantes de cumprir os mandamentos de Deus. De modo que Deus deu a lei, como eu sempre digo para vocês, para que a gente tenha conhecimento da nossa distância. E ao perceber essa distância, vejamos necessidade de Jesus. Esse é o objetivo da lei. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, é verdade. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas o que ele está deixando estabelecido ao longo de toda a carta é que ninguém consegue observar os seus preceitos e viver pela lei. Inclusive, ele diz o oposto. Quando em Romanos, ele diz: a lei me matou. Ele cita o mandamento, daqueles 10 mandamentos, ele cita a cobiça. Ele fala: quando porventura eu li não cobiçarás, a lei me matou. Por que a lei o matou quando ele leu sobre a cobiça? Porque ele percebeu que a cobiça é parte do coração humano. Ninguém consegue ficar sem cobiçar. E por isso já infringiu esse mandamento. Que dirá os demais? Sabe, Cristo diz: aquele que tiver um pensamento, desejar a mulher do próximo, ou a mulher desejar o marido do próximo, já pecou. Então, Cristo, ele concentra, isso é muito sério, gente, ele concentra a gravidade do pecado nos desejos, não meramente na prática. Um dos maiores desserviços que nós podemos fazer à causa do evangelho é fazer o oposto, é concentrar o pecado meramente na prática. Quando você concentra nos desejos, você mostra a natureza do problema. E isso pode ajudar as pessoas a verem a necessidade de Jesus. Quando você não concentra o problema nos desejos, somente na prática, você tem um legalismo. Porque se a pessoa não matou, se não adulterou, ela se vê como alguém justo. Vocês entendem o ponto? Então, quem concentra o pecado em práticas, sexo, fumo, álcool, droga, esse tipo de coisa, ideologia, faz um grande desserviço à igreja. Ser de direita, ser de esquerda, progressista, conservador, isso é muito problemático. A gente deve sempre lembrar que o pecado é algo interior. É como Jesus disse aos discípulos, naquela situação em que ele falou para os discípulos: não há nada que, sendo ingerido, né, pode contaminar o homem, sabe? Porque os discípulos eles tinham sido influenciados pela prática dos fariseus de lavar a mão
lavar braço, rosto. Os muçulmanos fazem isso. Os muçulmanos, eles têm uma prática de lavar o rosto, os braços, a mão. Inclusive, tem uma das 5 orações que eles fazem por dia, que são muito importantes, eles lavam a boca. Os mais, assim, fiéis a Alá. Então, os judeus tinham algo muito parecido. Eles chegavam das praças, da rua, lavavam os pés, as mãos, o rosto, porque eles pensavam que estariam se moralmente ou religiosamente se contaminando, caso eles não fizessem isso. Aí Cristo vai e diz: ninguém é contaminado por comer com a mão suja, ou comer um alimento impuro. Isso não existe. O que acontece é que do coração procedem os assassinatos, o adultério, a mentira, e ele cita outras coisas, a ambição, a avareza, né? Então Cristo atribui tudo ao coração. E com isso, ele diz algo mais importante nessa passagem. Segundo o escritor o apóstolo João, quando ele cita essa passagem, ele diz: e com isso Jesus purificou todos os alimentos. Ao declarar isso, Jesus declarou para os judeus que nenhum alimento era impuro. O que significava? Significava que aquele preceito do Antigo Testamento havia sido abolido por Jesus. Ninguém precisava deixar de comer porco ou outros alimentos, né? Ou seja, era algo passageiro, exclusivo para aquela sociedade, processo de formação. No Novo Testamento, Jesus aboliu uma série de coisas. Mas foi uma digressão longa que eu fiz, que um pensamento vai puxando o outro. Mas vamos continuar. Então ele cita esse verso de Levítico: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, contudo ninguém observa. E ele continua, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. E aqui ele cita um novo verso: porque está escrito. O porquê está escrito é muito importante. Tudo no Evangelho é porque está escrito. Tudo. Se você desconsiderar a Bíblia, não se tem mais Evangelho. É porque está escrito. E ele cita um verso de Deuteronômio, capítulo 21, que diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O que significa essa argumentação do apóstolo Paulo, de que Jesus nos resgatou da maldição da lei? Como eu falei com vocês semana passada, o Criador, segundo as Escrituras, diz que os seres humanos são amaldiçoados caso eles não cumpram a sua lei. O que a sua lei prescreve? Amor. Amor a ele, porque eles dependem dele para viver, ele é um Deus bom, e amor ao próximo. Porque de tudo que Deus criou, nada ele fez segundo a sua imagem e semelhança, com exceção dos seres humanos. Então a suma da lei é amor ao Criador e amor ao próximo. As pessoas que não cumprem isso se encontram no estado de maldição. O que significa esse estado de maldição? Significa a separação do relacionamento com Deus. Elas estão destituídas da sua glória, da comunhão com Ele. Elas não vão herdar o seu reino. Elas não fazem parte da sua família. E um dia elas vão ter que prestar contas por não o amarem e por não amarem o próximo. É isso que o Evangelho tem a dizer para a humanidade. O Evangelho tem a dizer para a humanidade: vocês não amam quem os criou e que os ama, que é bom. E vocês não amam aqueles que ele criou e que ele criou a sua imagem e semelhança. Essa é a condenação que o Evangelho tem a apresentar à humanidade. Ela é justa, gente. Quem tem o mais a dizer quanto a isso, olha, é muito difícil, porque é muito razoável que Deus condene os seres humanos pela falta de amor, pelo histórico, pela trajetória de guerras, de exploração. Não tem uma geração sem exploração e guerra, sem derramamento de sangue inocente, sem injustiças graves. Não tem, sabe? Então, quando ele está dizendo que Jesus nos resgatou da maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, ele está dizendo que Jesus veio para esse mundo com uma finalidade, e essa finalidade não foi ensinar as pessoas como viver e fazer com que a sociedade se transformasse numa sociedade melhor. Não. Ele veio para se colocar no lugar daqueles que estão debaixo de maldição e responder no lugar deles, pagar o preço que eles deveriam pagar, que é a morte. Então, o que significa que Jesus se encontrava nesse estado de maldição? Significa que a lei
ela exigiu de Jesus o cumprimento de todos os seus preceitos em perfeição. Jesus veio debaixo dessa pressão. Ele foi pressionado ao longo de toda a sua vida a viver de maneira perfeita. E ele viveu. Ele cumpriu esse preceito. Ou seja, a lei exigiu dele a perfeição e ele entregou. O que ele entregou? Amor ao Pai, acima de tudo. E amor ao próximo. Quando que ele deu evidências de ter cumprido a perfeição da lei? Olha, a principal delas, com relação ao amor ao Criador, foi no deserto, na tentação do diabo. Porque ali, durante 40 dias e 40 noites sem comer, de jejum, e andando pelo deserto, o diabo foi diretamente nessa ferida. Prostre-se aos meus pés e me adore. Sabe? E aí, essa foi o momento derradeiro em que a tentação acabou. Quando Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Arreda-te, Satanás. Satanás vai embora. E os anjos chegam para servir o Senhor. O que significa essa resposta ao diabo? Essa foi a resposta que o ser humano não foi capaz de dar. Não foi capaz de dar no Éden. Entendem? Quando Jesus diz, somente ao Senhor seu Deus prestarás culto, era o que Eva e Adão deveriam ter dito à serpente. Quando a serpente disse, Deus disse que vocês não vão morrer, Deus está mentindo. É claro que vocês não vão morrer. E Eva vai e ouve. Jesus faz o oposto. Dá uma arreda-te, sai de perto de mim, para o diabo. Então ele cumpre esse preceito. E o amor ao próximo é isso. Todas as evidências nos evangelhos são de que Jesus amou o próximo com sua própria vida. Deu a sua vida pelo próximo. Então Jesus cumpre os preceitos da lei em nosso lugar, fazendo-se maldição em nosso lugar. E o último verso, são que horas, pessoal? Alguém poderia me dizer? Tá bom. E o último verso, alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de complementar, perguntar alguma coisa? Não, Pedro, vou só complementar um pouquinho. Você falou várias coisas que vieram na minha mente sobre essa, mas que eu acho importante, é por isso que eu vou frisar. A questão que você comentou, né, do coração, né, do pecado estar no coração, isso é muito importante, porque a gente, de fato, você também mencionou as questões aí no Velho Testamento de se lavar o corpo, e que é a aparência, na verdade, né? Que nós humanos somos muito voltados à aparência, né? De ver que a pessoa, certinha, fez tudo certinho, tá seguindo as coisas, mas o pecado, na verdade, é uma rebeldia, a gente está em estado de rebeldia, né? Eu tenho pensado sobre isso, até falei com uma colega evangelizando, né? Ela, que ela não é cristã, falei, né? O pecado é um estado de rebeldia. Se você crê que existe um Deus que fez tudo, que a vontade dele é perfeita, né? Você tem que se reconhecer como fora dessa vontade, né? E Cristo, e agora você falou, mencionando ele na tentação, é isso, ele faz a vontade de Deus, né? Por isso que ele foi perfeito, né? E a partir dessa rejeição à tentação de Satanás, ele, cheio do Espírito Santo, vai cumprir toda a lei sendo uma pessoa perfeita. Claro, ele é o Filho de Deus, mas é isso que ele está ensinando para a gente. E a gente também só consegue fazer a lei ou cumprir minimamente pelo Espírito Santo, não por nós, né? Uhum. Que aí esse conflito da luta, né? Que é um assunto, acho que a gente trata pouco na igreja, que eu já estou lendo há um tempo, estou lendo devagarzinho um livro do Spurgeon que ele fala dessa luta, mas que eu acho que é fundamental, né? Da gente, o Espírito Santo, né? Tá trabalhando a nossa carne. Mas a gente, e ele até fala, né? Por que a gente, quando é chamado e regenerado, não é totalmente transformado, né? Ele até coloca como para a gente lembrar que Jesus que já fez. A gente também só recebeu o Espírito porque ele já fez. Exatamente. Né? Porque senão a gente conseguiria, né? Ou a Eva e o Adão iriam falar, ok, né? Estaria tudo bem. Mas então a gente tem esse conflito porque a gente recebeu o Espírito Santo, aquela figura do o valente que entra na casa, né? E está em batalha com o outro que está ali. E aí por isso que a santificação é um processo, né? Dessa rebeldia nossa que está sempre insistindo em vir à tona e o Espírito Santo sempre trabalhando na gente, né? Então isso é muito importante da gente ter essa imagem, que só o cristão vive essa luta. Quem não é, não vive. Vive na rebeldia com tranquilidade e satisfação, inclusive. Vive feliz, né? Porque não tem esse conflito, não tem um Espírito Santo falando, não é assim, não é isso não agrada a Deus, né? E a sua vontade, aí voltando, né, que você falou, a vontade é que é o pecado, né? A vontade de ter prazer naquilo que não agrada a Deus, né? É isso que é o pecado, né? É como a Ludmila disse.
E essa rebeldia, ela é justamente a recusa, né, em amar a Deus, em aceitá-lo como o seu Senhor, seu Criador, aceitar a dependência que se tem dele. O ser humano, ele não se vê como dependente de Deus, esse que é o ponto. As pessoas podem mencionar o nome de Deus, dizer, não, Deus foi quem me abençoou, me deu tudo que eu tenho, mas aquele que realmente conhece a Deus, o ama. Uma coisa é você dizer que Deus é isso e aquilo, outra coisa é você viver para a sua glória, sabe? O ser humano, ele vive nesse estado de separação em que o Deus verdadeiro, ele desconhece. E ele muitas vezes projeta uma espécie de Deus ao qual ele pensa, né, que é um Deus que pode salvá-lo, que é o seu Deus. Ele não aceita o Deus verdadeiro. É a recusa em aceitar a realidade sobre Deus e a recusa em amá-lo. Esse é o pecado. Então, alguém mais? A gente vai então para o último verso da aula de hoje, verso 14. Que na semana que vem entra no novo subtópico. E o último verso diz, para que, ou seja, a finalidade da vinda de Jesus. Porque ele veio e se fez maldição em nosso lugar. Porque ele viveu a vida que nós deveríamos viver. Porque o Filho de Deus veio ao mundo. E essa é a resposta. Para que a bênção prometida a Abraão chegasse aos gentios, a nós. Em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Percebam que aqui, em muitas outras passagens, o plano de redenção, ele culmina, por exemplo, na salvação, em você herdar o reino dos céus, e muitas vezes o apóstolo Paulo, ele usa termos intercambiáveis para o ato de Deus salvar alguém aqui. Aqui ele não menciona o reino dos céus. Aqui ele atribui a salvação a receber o Espírito Santo. Não é que ele está contradizendo, são todos componentes de uma grande realidade. Quem é aquele que é salvo? É aquele que vai herdar o reino. É aquele que teve seus pecados perdoados. É aquele que foi justificado. É aquele que recebeu o Espírito Santo. É tudo isso junto. Mas às vezes o apóstolo Paulo enfatiza um lado, às vezes enfatiza o outro, de acordo com a importância. Aqui ele está enfatizando esse lado da salvação. Os salvos são aqueles que receberam o Espírito Santo. São aqueles em cujo corpo, né, coração, a terceira pessoa da Trindade habita. E através dela, o próprio Deus e o Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse aos discípulos antes de partir, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como? Através do Espírito Santo. Por isso que ele está sempre com a sua igreja. Ele é o cabeça, ele não tem como se desligar da sua igreja. A morte, eu sempre repito isso por causa da importância. A morte de Jesus é a união dele com o seu povo. É isso que ele ensinou. Não tem como desligar essa reunião, é indivisível. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, é dado. Receber, gente, é concedido. Não é conquistar. A fim de que conquistássemos, não. A fim de que o nosso mérito servisse de barganha, não. É a fim de que Deus nos concedesse pela fé o Espírito prometido. Por que a fé é tão exaltada na Bíblia? Por que vocês acham que Deus exalta tanto a fé? Qual resposta vocês dariam? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que demonstra o amor dele, né? Porque se é dom, ele ama, ele dá, e aí tem a soberania dele, né? Porque a gente tem que louvar esse Deus e amar esse Deus, né? Não adianta. Ele que fez a gente não resistiria, né? Ou Pois seria é. destruído se ele quisesse, né? Fez aliança com a gente, né? Exatamente. Fez uma aliança com a gente. E eu acrescentaria Aliança pela isso. fé, né? Sim. E eu acrescentaria isso. O fato de que, pela fé, a gente demonstra confiança no caráter amável de Deus que nós não vemos. A fé ela é exaltada na Bíblia porque é o ser humano amando aquele que não vê. Aquele que deixa pistas da sua existência, do seu amor. Embora não algo claramente visível. Lembram de que Jesus disse a Tomé, você creu em mim porque você viu a cicatriz na mão, o meu lado perfurado? Bem-aventurados, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jesus exalta a fé. Então a fé é isso, é a confiança de que Jesus é amável, que ele nos ama, de que ele é excelente,
que ele é soberano, de que ele é bom, justo, embora nós não tenhamos visto isso. Então, é pela fé, gente. E essa foi a aula de hoje. E esse finalzinho aqui, eu acho que a gente ainda tem alguns minutos. Eu queria abrir para quem quiser participar, falar alguma coisa, que aqui eu já concluí. Capítulo versículo 3. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque a morte de ser pendurado no madeiro era considerado culturalmente a pior tipo de morte em várias culturas diferentes. Por exemplo, o povo israelita e o povo judeu, ele passou por 2 exílios, como alguns de vocês sabem. O primeiro foi o exílio assírio, em que Israel, Samaria foi destruído, só sobrando Judá. Judá foi destruído depois pelos babilônios. Nesse primeiro exílio assírio, os assírios eram muito violentos. Uma das formas deles de matarem pessoas nas regiões que eles invadiam e subjugavam era pendurando pessoas vivas em madeira, pelo tal do empalamento. Você fincava pessoas no madeiro, vivas, deixava elas sofrer como se fosse uma crucificação. Acabam sofrendo vivas, às vezes por dias, até morrerem. Então, em Roma, a crucificação era considerada o pior tipo de morte. Entre os assírios também, entre vários povos. Ou seja, por que a gente encontra maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro? É uma forma cultural do Antigo Testamento mostrar que aquele que não cumpre o que Deus demanda com justiça, seus mandamentos que são justos, sabe, é uma pessoa considerada amaldiçoada. É como se fosse aquele que cometeu um crime grave em algum local e que foi condenado à morte no madeiro. É uma forma cultural de ensinar o povo. É isso que os profetas faziam, pegavam coisas culturais de cada geração, do contexto, e faziam uma aplicação teológica. A gente tem que, de certa forma, se distanciar muito da natureza cultural da morte no madeiro e tentar pegar a teologia da coisa. Exatamente. Morto sem ser culpado de nada. Exatamente. A centralidade do argumento, ele é teológico. Essa maldição do madeiro é teológico. Contudo, ele tem esse contexto, né, cultural que mostra o porquê de estar sendo usado. Uma imagem para a gente visualizar. A importância da teologia é essa, né? Oi? Lise? Lise, pode falar. Estou te ouvindo aqui. Pode. Eu vou fazer uma colocação aqui, Pedro, que eu não sei se está totalmente correta, mas é até para ter certeza. Se sim, né, você vai confirmar. No verso 13 ainda, quando ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Uhum. Me parece, né, que esse seria um dos versículos que poderia causar um grande problema se a pessoa for tentar interpretar de forma equivocada, né? Porque ela leria ali, Cristo nos resgatou da maldição da lei, e poderia apontar, olha, tá vendo? A lei é maldita, a lei é ruim. Então Isso, temos que desconsiderar todo o Velho Testamento, não serve para nada. Sendo que a lei é boa. Isso, a lei foi exatamente. criada por Deus. O que é maldito? Maldito seria a necessidade pelo pecado que eu, você, cada um de nós temos de procurar cumprir a lei para ter a redenção. Então aí está a maldição. É isso mesmo, né? Essa forma de... Isso. Eu tenho essa consciência, mas é só para eu entender se é essa forma de explicar na hora que alguém chega e diz, olha, está aqui, né, em Gálatas 3,13 dizendo, maldição da lei, então a lei não presta, a lei é ruim. Não, a lei é boa. A maldição é a consequência de tentar cumprir o que Exatamente. nós vamos conseguir cumprir, que Cristo, né? O argumento do... Perdão, Lise, pode continuar. Não, é isso. O argumento do Lise é excelente, porque o apóstolo Paulo ele tinha muito cuidado com essa realidade. Ele sabia que ele poderia ser mal interpretado. Então, é por isso que em muitas das suas cartas ele atribui esse peso, essa gravidade à lei, e ao mesmo tempo fazendo isso que o Lise disse, continuando com a afirmação de que a lei é boa. O problema não é a lei.
O problema não é a exigência de Deus de que a gente o ame o próximo, honre pai e mãe, não cobice as coisas do próximo, a mulher do próximo, o marido do próximo. O problema não é esse. Isso é bom. O problema somos nós que somos incapazes de cumprir. Vivemos nos divorciando, explorando, matando, lidando com o próximo com usura e outras coisas mais. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no verso 7 de Romanos, ó. Olha o que ele diz. Acompanhe comigo para a gente finalizar a aula. Capítulo 7 de Romanos, ele diz assim: o que diremos então? Verso 7, que a lei é pecado? De modo nenhum. Perceba a preocupação dele, que as pessoas não interpretassem mal. Aí ele continua: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque a lei, ela é um espelho que mostra o pecado. Sem a lei, a gente não tem esse espelho para mostrar o pecado, a gente não vê. A lei o revela, o expõe. Aí ele continua: porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Perceba, olha o ponto desse argumento. O que ele está dizendo: eu não saberia a gravidade da cobiça, algo tão particular ao coração humano, tão comum, se a lei não tivesse dito que é grave você cobiçar, que você não deve cobiçar nada de ninguém, sabe? Então o apóstolo Paulo diz: quando eu tomei conhecimento de que a cobiça é um pecado diante de Deus, eu morri. Eu vi que eu estava morto, é o que ele está dizendo. Então Deus, ele tem a característica de, quando ele está atuando em nossa vida pelo Espírito Santo, ele muitas vezes expõe o que está em nosso coração para nós, de modo que assim a gente seja inclinado ao arrependimento. Muitas vezes, uma das formas do Espírito Santo trabalhar, e ele faz com frequência, é o convencimento do pecado. Quando Jesus estava para partir, ele disse: olha, eu vou dar o Espírito para vocês, e ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por que ele os convencerá do pecado? Porque é convencendo do pecado que o Espírito Santo atrai o arrependimento. Mas ele continua, vamos só para finalizar. Verso 8: mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Eu não vou entrar nesse tema porque prolongaria demais, mas vamos para o verso 11. Olha o verso 11. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Aí o verso 12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então ele pergunta: aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio da lei, que é uma coisa boa, causou-me a morte. Com que finalidade? A fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força. A lei mostra a força do pecado e a sua gravidade. E aí ele conclui o raciocínio no verso 14 dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E aí ele continua a argumentação, mas o ponto é esse: a lei é santa, boa. Esse raciocínio no 6, quando ele fala, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sim. Então ele mostra aí toda a fragilidade humana, mas ele mostra também que em Cristo nós É a libertação. vencemos. Nós não vivemos na prática do pecado, que é diferente de você pecar, né? Exatamente. Você peca, né? E Tem que aí ter você consciência. se arrepende e retoma sua posição, né? Buscando a santificação, Sim. buscando a novidade da vida em Cristo, né? E sabendo que por Cristo já O tá pregador feito. galês, o Martin Lloyd Jones, ele gostava de usar uma metáfora muito legal para falar sobre o processo de santificação. Ele dizia assim: olha, muitos ficam muito decepcionados quando caem. Se encontram assim abatidos, desanimados, alguns pensam em abandonar tudo. Aí o Martin Lloyd Jones lembra
à sua igreja dele em Londres, na Capela de Westminster, onde eu tive recentemente, a seguinte coisa: mas não esqueçam, irmãos, que a nossa jornada é como se nós estivéssemos subindo uma grande montanha. Quando você tropeça e cai, você não volta para o início dela. Você continua de onde você parou. É um processo contínuo até você chegar no topo. O que é o topo? A volta de Jesus. É a conclusão do plano de redenção, né? É aquilo que ainda falta Deus cumprir dentro desse plano, desse escopo, né? Que é a volta de Jesus, a glorificação, novos céus, nova terra. A gente está caminhando para isso. Mas ninguém que cai volta começa do início. A pessoa tem um histórico de lutas, né? Problemas vencidos, sabe? Ela teve um avanço em sua santificação. Quando ela tropeça e cai, dali ela continua adiante. Então isso eu imagino que tenha sido muito Eu ia confortador. falar que não existe uma guerra entre carne e espírito. Existe uma incompatibilidade. É, Achei interessante a colocação dele. é, E ele fala, ele compara a aliança que no casamento, que antes a gente vivia uma vida de solteiro, e uma vez casados, você vive uma fidelidade. outra vida, né? É, Uma vida de compromisso, de fidelidade, é. né? Um amor único, né? Um amor único. E aí ele fala dessa aliança em relação Cristo e a igreja, É, né? exatamente. É uma aliança que requer uma fidelidade. Achei Sim, muito bonita essa comparação. sim, sim. É lindo. Gente, são 10h15. Eu vou encerrar por aqui a aula para a gente poder ter tempo para lanchar, comer um bolo, tomar um café. Agradeço a participação de todos, vocês aí em casa, vocês aqui presentes também. Vamos continuar esse estudo até o final da epístola, né? Já estamos na metade, ainda tem um bom trajeto ainda pela frente. Mas é isso. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco a gente tem um culto. E vocês, irmãos, um abraço forte em cada um. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Amanhã, pessoal, eu vou ver se o Emerson conduz a reunião da noite no meu lugar, porque é aniversário da minha esposa. E provavelmente de noite, no horário da reunião, eu vou estar com minha família em casa e com a Joana.